Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. E mais uma vez a polêmica do nazismo ser de esquerda ou de direita voltou à tona. Tudo começou quando a extrema imprensa divulgou em letras garrafais que o nosso chanceler Ernesto Araújo afirmou que o nazismo era de esquerda. E para eles essa declaração não passa de um revisionismo histórico completamente infundado. Eu assisti aí até um vídeo do Vila no Jornal da Manhã na Jovem Pan, em que ele, em meio a chiliques, tentava rebater a fala do ministro. Bom, primeiro precisamos entender que o chanceler disse na verdade foi que o nazismo e o fascismo foram resultados de fenômenos de esquerda. Ou seja, ele não disse que o nazismo era de esquerda, ele disse que derivava da esquerda, o que é bem diferente. Mas enfim, no último dia do Bolsonaro em Israel, um repórter questionou se ele concordava com a fala do seu ministro sobre o nazismo. E ele afirmou que sim, que nazismo era de esquerda, como no próprio nome da legenda, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E toda a grande mídia, inclusive a Globo, repercutiu essa fala do presidente com ares de indignação ou de deboche. Bom, existem inúmeros vídeos aqui no canal abordando esse tema, mas mesmo sendo repetitivo, eu acho importante sempre que possível tentar esclarecer esse imbróglio. Primeiro temos que entender que tanto o comunismo como o nazismo são movimentos revolucionários, que tem como causa última a concreção de um futuro utópico com uma sociedade perfeita e igualitária. O nazismo através de uma raça única e o comunismo através de uma classe social única. Nos dois regimes, o Estado passa a ser mais importante que o indivíduo, ou seja, são fundados em ideologias coletivistas. A direita, como tal, faz uma oposição frontal a essa lógica, pois para a direita o que conta é o indivíduo. O Estado emana das aspirações dos indivíduos. O poder é estabelecido de baixo para cima. O que, em essência, faz com que a direita pregue o individualismo. Só que antes de situar aí o nazismo no espectro político, precisamos entender o que é esquerda e direita e em qual contexto histórico que esses termos surgiram, que no caso foi na Revolução Francesa. Por isso vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo do canal onde eu aprofundo mais esse assunto. Depois dá uma conferida. Mas enfim, desde a sua concepção lá no século XVIII na França, os termos direita e esquerda foram mudando e se adaptando de acordo com o tempo. Um jacobino, que era o esquerdista aí do século XVIII, não tem absolutamente nada a ver com o marxista do século XX, que por sua vez também não tem nada a ver com um petista ou com um pessoalista aqui no Brasil nos dias atuais. Por isso hoje, para facilitar, podemos conceber direita e esquerda da seguinte forma. E eu já citei isso em uns 147 vídeos, mas vamos lá. Quanto maior o Estado e maior a interferência desse Estado na economia e na vida privada das pessoas, mais a esquerda. Quanto menor o Estado, menor a interferência econômica e maior a liberdade individual, mais a direita. Agora, para ilustrar melhor isso, imagina uma bolinha deslizando em uma linha horizontal. A partir do momento que o Estado vai aumentando, essa bolinha vai deslizando para a esquerda. Um Estado totalitário deixa a bolinha na extremidade esquerda dessa linha. E caso a bolinha se encontre na extremidade oposta, teríamos a ausência completa do Estado, o anarquismo. Ou seja, o espectro da direita contempla aí o conservadorismo, o liberalismo, o libertarianismo e o anarcocapitalismo. E são esses dois últimos aí os verdadeiros dignatários do termo extrema-direita. É normal quando alguém profere o termo extrema-direita pensarmos em figuras como Hitler, Mussolini ou os generais do regime militar brasileiro.
mas temos que mudar essas referências. O correto seria ouvir o termo extrema-direita e logo vir à cabeça autores como o inglês William Godwin, a americana Ayn Rand, o russo Mikhail Bakunin, ou seja, temos que trazer à mente os anarquistas, aquelas pessoas que são contra a existência de um Estado. Mas continuando, o espectro da esquerda contempla inúmeros posicionamentos também. Alguns mais na extremidade, que ganham aí o caráter de ditadura, e outros mais próximos do centro, que são democráticos. Sendo assim, temos comunismo, fascismo, nazismo e socialismo, social-democracia, entre outros. E é normal que os adeptos de todos esses regimes, mesmo estando no mesmo espectro, briguem entre si. A confusão se instala mesmo, porque dentro aí desse entendimento, também não podemos colocar os regimes ultranacionalistas no espectro da direita. O regime militar brasileiro, por exemplo, combatia aí os revolucionários comunistas, como já sabemos, preservava nossos valores morais e defendia o modelo de família tradicional, mas os generais quadriplicaram o tamanho do Estado, adotaram inúmeras medidas protecionistas e intervencionistas, criaram centenas de estatais. Por isso, goste você ou não, o regime militar fica à esquerda sim. Porém, foi necessário no contexto daquela época, em face de um mal maior, que seria a ditadura socialista que estava prestes a se instalar. O nazismo e o fascismo, quando surgiram, foram compreendidos como regimes de direita, pois eram inimigos ferrenhos dos socialistas marxistas. Foi somente no final do século XX, com a queda do Muro de Berlim, que essa visão pôde ser reavaliada com isenção, pois na prática, nazismo e fascismo, assim como o socialismo, foram regimes altamente intervencionistas, tanto na sociedade como na economia, exatamente como na fala do próprio Mussolini: tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. E como já compreendido, Estado totalitário e centralização de poder colocam a bolinha na extremidade esquerda da linha. Só que a discussão se dá aí nos dias de hoje, pois a academia ainda trata essa questão com os dados dos estudiosos da época aí em que aconteceram. E sim, o nazismo e o fascismo, quando surgiram, foram compreendidos como movimentos de direita. Então é normal os estudiosos de hoje em dia seguirem essa mesma premissa por uma questão de tradição acadêmica. Mas o fato é que todo historiador sabe que só conseguimos analisar com isenção e clareza determinado movimento, seja ele político, social ou cultural, quando analisamos do futuro. É por isso que é somente hoje que podemos olhar para trás e afirmar com total convicção que o nazismo não tem absolutamente nada a ver com a direita. Tem até algumas pessoas que dizem que nazismo e fascismo não é nem de direita nem de esquerda, mas sim uma espécie de terceira via. E isso também é uma forma honesta de classificar, eu respeito. Mas como o termo terceira via não é algo oficial ainda, eu prefiro concluir que nazismo e fascismo são regimes de extrema esquerda. O nazismo jamais poderia ser considerado de direita, pois para isso precisaria necessariamente ser a favor do capitalismo de livre mercado e do Estado mínimo, por exemplo. E isso nunca aconteceu. Hitler nunca promoveu nada disso no seu governo, muito pelo contrário. A política econômica nazista, assim como em todo o governo esquerdista, era keynesiana, com o uso aí de programas governamentais para reduzir o desemprego e a administração de déficits gigantescos, coisas que não podem ser associadas de forma alguma ao modelo econômico proposto pela escola austríaca, este sim adotado pela direita, seja liberal ou conservadora. O capitalismo nazista era totalmente controlado pelo governo, muito parecido com o que acontece na China hoje, através do Partido Comunista Chinês.
E isso é completamente díspare do capitalismo de livre mercado que conservadores e liberais defendem. Agora, diferente do socialismo marxista, eu concordo aí que o governo de Hitler, com seu nacional-socialismo, realmente não estatizou as empresas privadas. No entanto, era o governo nazista que controlava todas elas, que decidia os preços dos produtos e os salários dos funcionários. Era o governo que decidia o que era produzido, que decidia a logística de distribuição. Enfim, tudo era o governo. E se o proprietário da empresa não concordasse, ele era simplesmente eliminado. Sendo assim, o caminho trilhado pelo comunismo aí para o Estado absorver completamente os meios de produção é rápido e direto. No nazismo é gradativo e indireto, mas o resultado é o mesmo, um Estado gigante controlando tudo e todos. Um historiador ou um cientista político pode até considerar o nazismo como um movimento de direita, para assim seguir aí, como eu falei, uma espécie de protocolo acadêmico. Mas ele sabe que se analisar honestamente o regime aí de forma pragmática, se analisar como ele se deu na história, terá que confessar que a espinha dorsal do nazismo se assemelha mais com os regimes de esquerda do que com o conservadorismo ou o liberalismo da direita. E se não concordar com isso, não passa de um canalha com muito compromisso ideológico e nenhum compromisso com a verdade. E por hoje é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, curte e compartilha ao máximo esse vídeo, confere aí se você continua inscrito no canal e ajude a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor. Vou deixar o link do nosso Apoia-se aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @LuizConZCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!